Fala, turma, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas, queridos alunos e alunas, quinta-feira, véspera da sexta, como é toda semana, mas quinta-feira já é um dia muito bom, né? Aliás, todos os dias são muito bons, Hakuna Matata, todo dia é muito, muito bom, né? Agora, sexta-feira, como tem sábado, domingo aí, muito embora eu acho que na época de vocês, sábado e domingo é para estar estudando, né? Não sei se vocês tiram sábado e domingo para descansar, pelo menos um dia tira, né? Mas assim, é bom estudar um pouquinho, porque o direito ele é muito grande, vocês estão vendo que a matéria é muito grande, vocês estão vendo que vocês começam a ficar desesperados por nota de aula, por não sei o quê, que é a cara de quem não quer ir para o livro mesmo estudar. Só que para o livro estudar demanda tempo, né? O que é a questão toda, mas é bom porque o livro ele forma as bases para a gente, sabe? E é essencial, turma, que vocês estudem bastante, principalmente nesse começo, sempre, sempre, mas se dediquem como nunca agora nesse comecinho, porque essas matérias propedêuticas, elas são as que vão te dar a base para tu compreender o direito. E o direito, ele, pelo menos do meu ponto de vista, e a única diferença que eu tenho em relação a vocês é que eu tenho um pouco mais de tempo no direito do que vocês, um pouco mais eu tô sendo modesto, tá? Porque eu já sou bem mais velho que vocês. Enfim, o fato é que, como eu tenho um pouco mais de tempo no direito que vocês, eu consigo dizer, né, com experiência, que o direito no começo ele acaba sendo difícil, assim como a maioria das matérias, acaba sendo um pouco difícil, mas quanto mais você estuda direito, mais fácil ele fica. É impressionante como quando você for estudar se você estudar bem o constitucional, você vai ver que o penal tem tudo a ver com o constitucional, que tem tudo a ver com o civil, que tem tudo a ver com o trabalhista, é muito massa. O direito, assim, para mim, é uma ciência que ela é mágica. Até porque ela é muito capilarizada, né? Onde tem relação intersubjetiva, onde tem duas ou mais pessoas, tem direito. E aí, se tem direito nessas duas ou mais pessoas, significa que se tem direito, significa que precisa da gente, né? Inclusive, ontem eu fiquei de plantão no tribunal, minha nossa senhora, a sociedade está ficando louca. Eu acho que nunca saiu tanto mandado na vida para cumprir. Eu fico feito doido, porque sai muito mandado para central de leitos, para as UPAs, para a Procuradoria-Geral do Estado, do município, para a unidade prisional. Nossa senhora, eu nunca vi. Aí a gente fica tudo doido, porque para a gente certificar que cumpriu, a gente precisa ter certeza que eles receberam. E para a gente ter certeza que eles receberam, eles precisam devolver o e-mail da gente. Só que para isso acontecer, meu povo, é uma luta, mas é uma luta, porque enfim, eles têm várias atribuições, né? A galera lá tem várias atribuições que não é só atribuição de responder e-mail. Então eu até entendo demais os povos. Enfim, faz parte, vagando aqui. Então vamos ver quem veio para a aula hoje, né? Só a Juliana, o Jean, o Igor, a Maria Clara e o... Minha gente, o povo tá chegando atrasado que só. A Maria Clara, o Luiz Filho. Bom dia para vocês que estão aqui na aula. Ah, tá aí mais gente, o Eduardo, a Damião, a Maria Eduarda, show de bola, a Mariana, show de bola. Mariana, vamos para o Havaí, Mariana. Vamos para o Havaí que vende coco lá no Havaí, para dar certo. Aí a Yasmin, bom dia. Gente, o que está acontecendo? Tanta gente chegando atrasada. Tanta gente chegando atrasada. Rapaz, já entrou bem uns 15 aqui atrasado. Mas vamos para frente. A Ana Madeiro, bom dia. E a Flávia, bom dia. Show de bola. Então pronto, quer dizer que tem mais gente aqui na sala. Beleza, beleza, beleza? Então, feitas essas divagações, eu acho que a gente pode começar a nossa aulinha, né? Nossa linha, última aula sobre a Idade Média. E a nossa querida Bianquinha aparecendo. Que bom, Bianquinha. Bianquinha, eu acho que é daquelas que tem autoestima igual a minha, né, Bianquinha? Pior que não. Mas estou trabalhando, quero chegar lá. Ô, Bianca, engraçada. Mas é. Agora, diz a psicologia, e isso é uma frase de efeito muito, muito forte, viu, Bianquinha, que todo excesso esconde uma falha, né? Desculpa, todo excesso esconde uma falta. Ó, o meu ato falha aqui. Todo excesso esconde uma falta.
Aí eu fico pensando, meu Deus, o excesso da minha autoestima me esconde. Que falta é essa? Não descobri ainda não, vem aqui. Aí, por exemplo, o excesso de São Paulo significa o quê? Preciso fazer terapia para descobrir isso aí. Mas, quando eu sou meio perturbado, né? Aí meus amigos, tu diz, se não tu precisa fazer terapia, tu precisa fazer terapia. Eu digo, não. Aí por que eu faria? Ah, para tu trabalhar esse negócio dessa tua autoestima, de não sei o que. Eu digo, não me incomoda. Se não me incomoda, eu não preciso fazer terapia. Acho que todo mundo precisa fazer terapia. Acho sim. Eu não faço, mas, enfim, não faço, sim, sei lá, porque minha vida é tão doida que aí eu não acho que eu encontrei um espacinho, um tempinho, mas acho que todo mundo precisa, de verdade, verdade, verdade. Acho que é um investimento em você mesmo, que é tipo um catalisador, né, do seu processo de autoconhecimento, a terapia. E o autoconhecimento é a base de tudo, né? A gente tem visto muito isso na filosofia. Aí o Breno, todos somos perturbados, concordo, Breno. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Já diz o ditado. E a terapia, ela funciona como um investimento mesmo, né? De você se autoconhecer mais, de você conseguir entender o que é que se passa na sua psique, e realmente uma coisa muito importante de se fazer. Mas eu acho que você deve fazer terapia, você leva geralmente para a sua terapia o que lhe incomoda, né? Aí, porque eu tenho uma autoestima alta e isso me incomoda? De jeito nenhum, eu tenho certeza que isso faz muito bom para mim. Aí o que é, meu Deus, que eles ficam dizendo, que é, sei lá, o que é, que eles ficam o tempo todo mandando fazer terapia, de agora pronto, não me incomoda. Se não me incomoda, eu não preciso trabalhar. Pois é, Leonor, terapia é algo incrível, é mesmo. Eu também acho. Deus quiser, um dia eu vou ser psicólogo na minha vida, não sei quando. Eu fazia psicologia, né? Eu falei para vocês. Aí eu deixei psicologia, e porque assumi como coordenador da Unifor, não sei o que, fui fazer pós-doutorado, acabou que eu deixei. E eu acho que já faz tanto tempo que ela deve ter jubilado. E aí eu vou ver se eu consigo voltar para a Federal, que é onde eu fazia, né? Eu fiz 5 semestres, fiz algumas cadeiras também na Unifor, porque a Unifor é do lado da minha casa, é mais fácil para ir para lá. Onde eu termino esse negócio, se Deus quiser. Por enquanto eu tô com outros projetos. Mas aí para eu terminar, né, Breno, eu acho que eu tenho que me tratar também. Me chama para formatura, viu? Certeza, mas qual das, Bianquinha? Porque, olha, esse semestre, se Deus quiser e se a UES deixar, eu termino na administração pública. Aí depois eu vou terminar a administração a geral mesmo. E aí depois eu quero terminar a psicologia. Doido, o juiz da cabeça. Vai acompanhar. Show, vai dar certo. Turma, seguinte, bora para nossa Idade Média, né? Bora para esse período tão legal da história da humanidade. Ah, teve erros? Teve retrocesso? Teve. Mas qual é o período da história da humanidade que não teve? Turma, só uma pergunta que tem uma coisa que está me chamando a atenção desde da aula do AB. Em relação às outras aulas, vocês estão me achando a iluminação mais escura ou é a minha câmera que está dando defeito? Como é que tá, Bianca? Me diz aí, tu que me vê todo dia. Tá mais escuro ou tá ok? Tá um pouco. Tá um pouco Posso mais negar, escuro. mas dá pra ver direitinho, tá ok. Não tá atrapalhando, não. Não, eu sei, pra mim tá ok. Só que tá mais escuro do que geralmente fica, não tá? Sim, Ah, então eu pronto. achei. É isso que eu queria saber. Mas não atrapalha nada, não. Não, eu sei, é porque eu queria saber se era a minha câmera ou se é a iluminação mesmo, porque a iluminação hoje tá diferente, ó. Eu até aumento, não tá como as outras aulas. Eu até fui ver um vídeo e eu digo, não, tá muito mais claro nos outros dias do que hoje. Agora eu tô no mesmo campo, fazendo a mesma coisa, então não entendi porque Deus tá mudando aí o sol, não. Então vamos pra frente. Sim, mas eu tenho que baixar isso porque eu tenho fotofobia. Eu disse pra vocês, né? Meu grau é muito alto. Eu tenho 13, 14 ou é 12, 13, agora eu não lembro. Mas é muito alto, né? Passou de 3, 4, 5, 6, eu acho que já é alto, né? Passou de 6, mas o meu tem 14, né? Ou 13. Aí, quem tem miopia muito alto, aí geralmente tem fotofobia, né? Que é o que eu tenho. Sim, mas vamos para cá. Turma, a gente está na unidade 3, que é falando um pouco da filosofia medieval. A filosofia medieval, ela é dividida em 2 períodos, a gente viu, vai do século I depois de Cristo até o século XIV. Lembrando, turma,
que, tecnicamente falando, esses séculos seriam outros, tá bom? Tecnicamente falando, não seriam esses séculos. Mais um atrasado. Tecnicamente falando, não seriam esses séculos. Tecnicamente falando, seria para alguns do 3 ao 15, para outros do 4, enfim. Para a gente fica do 1 depois de Cristo ao 14, fica mais fácil da gente memorizar, porque o principal objetivo é a gente entender o que aconteceu em cada contexto. E essa filosofia medieval, ela vai do século 1 ao 14 para a gente, e ela é dividida em 2 períodos. O primeiro período é a patrística, que foi o que a gente começou na aula passada, que vai do século I ao século VII. A patrística tem esse nome de patrística por conta dos padres. Então foi uma filosofia muito dos padres. Essa patrística foi onde o cristianismo, como uma religião muito nova, ele estava sedimentando as bases dele, fazendo as principais obras, os principais livros do cristianismo, foi aqui na patrística. Então a patrística vem de padres, e foi uma filosofia que o principal representante é Santo Agostinho, que ele cristianizou as ideias de Platão. Então, um tema central dessa filosofia da Idade Média, do século I ao XIV, é conciliar a fé cristã com a razão. Então, falar de paraíso, falar de Deus, falar de monoteísmo, falar de juízo final, não é místico assim, não é sobrenatural assim. A ideia da Idade Média, aqui da filosofia da Idade Média, é trazer esses dogmas cristãos e dizer que esses dogmas cristãos têm sim fundamento na razão dos antigos. E aí, para explicar que realmente o dogma cristão de paraíso, de juízo final, de ressurreição dos mortos, tinha sim fundamento na razão, o Santo Agostinho e os demais padres da época, os filósofos, cristianizaram as ideias de Platão, dizendo, tá vendo? Como o próprio Platão, que foi um filósofo muito conhecido, que foi extremamente racional, as próprias ideias de Platão fundamenta o cristianismo. Então, muitos dos dogmas cristãos também foram criados inspirados nas ideias de Platão e dos antigos, né? Então, essa foi a ideia da patrística. E é sempre bom a gente pensar na patrística como era uma religião muito nova, muito recente, a patrística, ela das principais questões que aconteceram aqui foram os padres fazerem os livros sagrados, foram eles fazerem um arcabouço teórico do cristianismo. Então, os principais livros, quando o padre leu, então quando você vai estudar teologia, os principais livros foram construídos aqui na patrística. Então, tinham surgido as ideias de Cristo, essas ideias de Cristo precisavam ser colocadas em livros, precisavam ser colocadas em papel, essas ideias precisavam ter uma certa fundamentação racional. Lembra que a gente já pensou que todas as ciências devem ter uma fundamentação na filosofia? Então foi isso. Então os dogmas cristãos precisavam ter uma fundamentação racional. Então foi aqui na patrística onde o cristianismo ele fez esse arcabouço teórico. Para quê? Para evangelizar, trazer mais gente para o cristianismo, para batizar a galera e para diminuir o paganismo e aumentar o número de cristãos. E não só para evangelizar também, a patrística ela se viu aqui para ter bases teóricas que defendessem o cristianismo de ataques teóricos de outros filósofos, dizendo que isso do cristianismo era balela, o cristianismo pegava não é nada de balela. Esse filósofo aí que tu tanto venera, as ideias dele são perfeitamente compatíveis com a fé cristã. Então isso foram os 7 primeiros séculos. Só que a partir do século VIII, décimo primeiro, 12º, a Igreja Católica, o cristianismo como um todo, mais em especial a Igreja Católica, já está muito poderosa. Então, aqui existe uma extrema, a partir do século VIII, né, principalmente, uma extrema simbiose entre Estado e Igreja. Não é à toa que os reis eram coroados pela própria Igreja. Existe essa extrema união entre Estado e Igreja. Existem as classes sociais, rei, eclesiásticos, o clero, nobreza e o resto da galera. Existia já a Igreja Católica fazendo a Santa Inquisição, ao posto do cristianismo, fazendo a Santa Inquisição, que era a perseguição contra os pagãos, contra as bruxas, que a Santa Inquisição iniciou cristão perseguindo cristão, eles perseguindo os cátaros. Então, a escolástica já é um período onde a igreja ela já está mais poderosa, digamos assim. E já existe uma desconstrução da sociedade feudal. Então, na época, principalmente da patrística, não existia muito intercâmbio entre um povoado e outro. Geralmente se construía um castelo, geralmente se construía
um povoado e murava, isso na patrística. E era muito perigoso você sair. Então, esse feudo, né, ele era mais autossuficiente, não havia tanto intercâmbio na época da patrística com os povos entre si. Só que na época da escolástica, os muros dos feudos já foram se desfazendo, já houve um intercâmbio maior entre os povoados, a igreja ela já ampliou muito o domínio dela. E nessa época aqui da escolástica, a própria igreja criou muitas escolas ou universidades próximas às catedrais ou próximas às igrejas. Então foi uma época de que os padres se preocuparam mais ainda, eu falei isso para vocês, com a educação. Então os padres sempre se preocuparam com a educação, e aí a galera do Renascimento detonou a Idade Média, né, dizendo que foi uma época de retrocesso, mas não. Primeiras igrejas, primeiros tribunais, primeiras escolas, primeiras universidades, primeiros hospitais surgiram aqui na Idade Média. Então, em especial no século VIII, que houve esse intercâmbio maior, houve a queda dos muros, digamos assim, houve mais investimentos em escolas, construção de universidade, então a igreja ela já tinha muito poder. Então, ela agora, se a pessoa não fosse para o cristianismo, ia à força, porque ela perseguia quem era pagão, dizendo que era bruxo, judeu, dizendo que era cigano, homossexual, e condenava para o inferno. Então aqui já tinha esse poder todo da igreja. Só que a igreja ela encontrou um problema aqui na escolástica. Qual foi esse problema? Somente esse problema foi que os filósofos árabes, em especial Averroes e Avicena, eles passaram a traduzir os textos de Aristóteles. Aristóteles não era um filósofo tão conhecido assim. Até porque Aristóteles foi grego e não tinha tanta tradução do grego assim. Tinha mais de Platão, tradução, mas Aristóteles não era tão conhecido. E o Aristóteles, ele foi o ápice da racionalidade na antiguidade. Então, o cara mais racional da antiguidade, sem sombra de dúvida, foi Aristóteles. Tanto é que ele não contribuiu não apenas para a filosofia, ele contribuiu também para quê? Para as ciências. Então, lembrem que a biologia, a física usaram durante muito tempo as contribuições de Aristóteles. E enquanto para Platão existe outro mundo, existe mais essa questão sobrenatural, né, digamos assim, não sobrenatural, mas que você pode trazer uma certa fantasia aqui, para Aristóteles, lembrem, não existe dois mundos de jeito nenhum. Tanto é que no quadro Academia de Atenas, está Platão apontando para cima, dizendo que o mundo daqui não é o mundo verdadeiro é o de cima, e está Aristóteles fazendo assim, apontando aqui, dizendo que esse mundo é o único. Então, Aristóteles, pessoal, ele foi extremamente racional. E você compatibilizar os dogmas cristãos com as ideias de Platão não é essa história tão difícil assim, não. Então, você compatibilizar que existe paraíso, e o paraíso é para os cristãos, como é o mundo das ideias para Platão, não é essa coisa tão difícil assim, não, como como é em relação a Aristóteles. E aí, então, mais ou menos lá no século XII, alguns filósofos árabes, Averroes, Avicena, eles passaram a traduzir os textos de Aristóteles. E quando eles passaram a traduzir os textos de Aristóteles, esses textos aristotélicos ganharam o mundo. E qual é o problema? O problema é que é muito difícil você conseguir compatibilizar as ideias aristotélicas de que só existe esse mundo, de que o objetivo desse mundo é você ser feliz e ponto, acabou, não tem outro mundo, com os dogmas cristãos. Aí, a igreja ela se viu ameaçada num processo de descristianização muito grande. Então, a igreja ela conseguiu evangelizar muita gente, conseguiu esse poder todo, só que, óbvio, a igreja não queria perder esse poder todo que ela tinha frente ao Estado, frente a tudo. Daí porque ela fez a Santa Inquisição, até para forçar as pessoas a virarem cristãs, e ela conseguiu o domínio dela e todos os privilégios que ela tinha, e já vai conversar sobre isso também. E aí o fato de filósofos árabes, que estavam bem distantes, começaram a traduzir os textos de Aristóteles, e os textos de Aristóteles começaram a chegar na população europeia, isso deu um medo, digamos assim, na igreja, tanto é que a igreja proibiu os textos aristotélicos. Vocês sabem que a igreja tinha um conjunto de livros que ela proibia a leitura, e um deles eram os livros escritos por Aristóteles. Então a igreja estava vivendo essa ameaça nesse processo de descristianização.
E aí ela fez essa tanta inquisição, fez várias coisas, proibiu o livro de Aristóteles, mas aí veio Tomás de Aquino, que é o principal representante da escolástica, e Tomás de Aquino, ele disse assim, não, eu vou mostrar que é perfeitamente possível fundamentar os dogmas cristãos nas ideias de Aristóteles. Então ele disse, olha, eu vou pegar as ideias de Aristóteles e vou cristianizar, vou mostrar que elas são sim compatíveis. Então, Santo Agostinho realmente teve muito trabalho, ele formou as bases do cristianismo, e assim, foi muito bacana o que Santo Agostinho fez. Agora ele foi muito inteligente ao cristianizar Platão, que não é tão difícil assim, né? Não é à toa que os dogmas cristãos foram escritos em cima das ideias de Platão, muitos deles. E agora você cristianizar um cara que não acredita em outro plano, um cara que é extremamente racional como Aristóteles, é difícil. Santo Agostinho, o que ela fez? O que ele fez? Santo Agostinho, ele resolveu pegar, estudar bastante Aristóteles e cristianizar as ideias de Aristóteles, mostrando que era perfeitamente compatível a fé cristã com a razão. Não é que a razão vale mais que a fé, não. Lembre que na Idade Média, a razão está subordinada à fé. Então, tudo está subordinado à fé. Mas São Tomás de Aquino, ele disse, ó, a razão está subordinada à fé e a razão aristotélica não é uma ameaça para a igreja, pelo contrário, dá para compatibilizar. Então, esse foi um marcante da escolástica. E é muito marcante da escolástica também algumas discussões sobre provar que Deus existe. Então, São Tomás de Aquino, ele chegou e disse assim, olha, tem coisas que dá para entender com a razão, mas tem coisas sobre Deus que não dá para entender com a razão. Nós somos muito limitados para entender as questões de Deus. Algumas delas, não todas. Por exemplo, Santíssima Trindade. Para São Tomás de Aquino, ele já disse, nós somos limitados, racionalmente falando, e a gente não vai conseguir entender como é que Deus é três e é um ao mesmo tempo. Não dá para entender como uma pessoa é três e um ao mesmo tempo. Como é que ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo, tudo ao mesmo tempo. Então isso a gente não tem condições de entender, racionalmente. Mas ele diz que outras questões sobre o cristianismo, a gente tem sim condições de entender, como o fato de que Deus existe. Então, um dos assuntos mais marcantes, principalmente na Suma Teológica, que é um livro que ele escreveu, que é conhecido como Conselheiro dos Conselheiros, um dos assuntos mais marcantes aqui de São Tomás de Aquino é provar racionalmente que Deus existe. Então, para ele, tem coisas que racionalmente a gente não vai conseguir entender, mas tem coisas que racionalmente a gente entende. E aí é isso que ele se dedicou bastante, cristianizando as ideias de Aristóteles. Então, ele teve um trabalho bem árduo aqui de cristianizar as ideias de Aristóteles. Foi muito bacana. E aí, o fato dele ter cristianizado as ideias de Aristóteles faz com que ele mude um certo paradigma que Santo Agostinho tinha, que eu até falei para vocês na aula passada. Para Santo Agostinho, primeiro de tudo, tu tem que ter fé. Então, primeiro você tem que se concentrar na fé. Concentrar na fé da Santa Igreja, concentrar na fé em Jesus Cristo, em Deus, no Espírito Santo. Para Santo Agostinho, a partir do momento que você tem fé, você consegue compreender os dogmas cristãos. Por isso que para Santo Agostinho, você crê para compreender. Tenha fé para você entender. Ter fé para poder conseguir entender as questões. Já Santo Agostinho é o contrário. Para São Tomás de Aquino, aliás. Para São Tomás de Aquino é o contrário. Para São Tomás de Aquino, ele diz, olha, racionalize, entenda. Entenda que a existência de Deus, que Deus é uma coisa só, que é um monoteísmo, dá para a gente explicar com razão. Então, a partir do momento que você entender que com a razão a gente consegue explicar certos dogmas cristãos, você vai passar a ter fé. Então, para São Tomás de Aquino, aqui na escolástica, você tem que entender para crer. Já para Santo Agostinho, você tem que crer para entender. Essa é a diferença. O Breno diz que eu sou desaconselhado a dirigir. Talvez por conta da visão, né? Nem gente, eu não sabia disso, não. Ninguém nunca me disse isso, não, Breno. Ora, se teve uma época que o Detran fez, foi tirar aquela observação, se você usa óculos, né? E tem na observação na carteira de motorista. Eu tô até com a minha aqui. Tá até com a carteira de motorista. Aí tem aqui na observação, tá aqui, ó. Que não me deixa mentir. Que ficava aqui antigamente que eu preciso usar lentes corretivas, né? O Detran fez foi tirar, ó. Não tem mais não, ó. Tá vendo? Não tem mais que eu preciso usar lente corretiva, mas eu não vou dirigir sem lente corretiva, seja lente de contato, seja óculos, porque eu não enxergo nada. Eu enxergo cores embaçadas.
É pior que Van Gogh, pior que o abstracionismo. Pronto, é abstracionismo puro. A minha imagem sem, sem coisa, do Breno também. Aí a Maria Eduarda, naquela época a igreja era muito corrupta. Pois é, essa parte de corrupção da igreja é um tema muito delicado, Maria Eduarda. Eu agradeço muito o comentário, mas eu vou me esquivar de comentar o que eu acho, o que essa discussão também, porque a gente parte no rumo mais de achismo do que propriamente de a filosofia. Mas é isso, turma. Então eu vou compartilhar minha tela. A gente vai vai para aquele mesmo slide, a gente termina a escolástica hoje, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente ir para aquele slide. Só um minutinho. Pronto. Tá aparecendo aí minha tela. E aí eu vou começar aqui da onde a gente parou. Pronto. Turma, então, na aula passada a gente falou um bocado de coisa sobre Santo Agostinho, sobre a patrística e tal. Primeiro século ao século VII. Nessa aula a ideia é a gente estudar a escolástica. A escolástica que vai do século VIII até o século XIV. Um período em que o cristianismo já está bem sedimentado, a maior parte da sociedade já é cristã, a igreja tem muita grana aqui, a igreja começa a investir mais ainda no luxo das igrejas, começa a investir mais ainda em escolas, em catedral, a igreja ela começa a intervir diretamente nas questões de Estado. Então aqui é outra igreja, não é como a igreja dos 7 séculos anteriores, que era mais aquela igreja que estava querendo que as pessoas se convertessem ao cristianismo. Aqui estava meio que obrigando as pessoas a se converterem de tanto poder que ela tinha. Então, aqui abrange pensadores, né, nesse período, europeus, árabes, judeus, os árabes, principalmente Avicenna, Averroes, que foram os que traduziram os textos de Aristóteles. É o período que a igreja romana dominava a Europa, Lungi coroava reis, mostrando a simbiose de Estado e de igreja. Organizava as cruzadas, a Terra Santa, as Santas Inquisições, e criava à volta das catedrais as primeiras universidades ou escolas, ou seja, as primeiras universidades e escolas às voltas das catedrais. Inclusive, a filosofia escolástica, muito para fazer referência aos padres que eram professores, daí porque escolástica, porque a escolástica, ela vem essa língua vem de uma etimologia latina que faz referência aos professores aqui das universidades. E aí, a partir do século XII, por ter sido ensinada nas escolas, a filosofia medieval também é conhecido o nome de escolástica. Muito da referência é por isso, é para fazer referência aos professores que ensinavam filosofia dentro das escolas, mas esses professores eram padres. E aí, um dos temas mais constantes aqui da escolástica é a prova da existência de Deus. Então, hoje a gente vai ver uma parte da Suma Teológica, que é um livro escrito por São Tomás de Aquino, onde ele quer provar que racionalmente Deus existe. Ele tenta provar racionalmente que Deus existe, com a razão, e também que racionalmente que Deus é um só. Então ele quer demonstrar racionalmente a existência do infinito criador de Deus e do espírito imortal do homem. Da alma, né, no caso. Lembrem que, para a igreja, a nossa alma se serve do nosso corpo. Então nós somos alma, a gente não é esse corpo. Tanto é que quando a gente morrer, a nossa alma, que é a gente, que é a nossa essência, vai para o paraíso ou para o inferno. Então nós somos alma, o nosso corpo é a nossa casa, digamos assim, mas nós somos a alma. Então eles querem mostrar racionalmente que a alma é infinita, que Deus é infinito, que Deus existe. É muita temática aqui da escolástica. E esses outros temas também, como a separação entre o infinito, que é Deus, e o finito, que é o homem no mundo. Então, tudo aqui é infinito, eu sou finito, vocês, tudo que está nesse mundo é finito. A diferença entre razão e fé, e que a razão deve sempre se subordinar à fé. Então, aqui, sempre a fé vai valer mais que a razão. Aqui a gente está no teocentrismo. O centro é Deus. A fé sempre vai valer mais que a razão, mas é possível compatibilizá-las. A diferença entre corpo, matéria e alma, o espírito, é uma das discussões. Essa aqui é uma das que eu mais gosto de comentar, que é o universo como uma hierarquia de seres, onde os superiores dominam e governam os inferiores. Então, dentro do dogma cristão, o próprio paraíso, ele é estratificado, ele é hierarquizado. Então, no próprio paraíso existe Deus, como o superior de todos, os arcanjos, os demais anjos, as nossas almas, é uma hierarquia no céu. Dentro desse dogma cristão,
a igreja ela conseguiu sustentar durante muito tempo os luxos do rei, da própria igreja, da nobreza, e conseguiu sustentar durante muito tempo que a maioria das pessoas deveriam trabalhar para sustentar esse luxo. E isso, turma, a gente vai discutir agora como é que durante tanto tempo a sociedade foi estamentada. Então a igreja dizia assim: olha, pessoal, se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Não ache ruim que o nobre é nobre, porque ele nasceu dessa forma porque Deus quis. O rei nasceu dessa forma porque Deus quis. E assim o padre. Então não adianta vocês aí, ralé, quererem se revoltar contra a ordem natural, que a ordem natural é a estratificação social. Então, ralé, maioria, trabalhem aí feitos loucos para sustentar as riquezas e o luxo do rei, da igreja e dos nobres. E durante muitos séculos, a igreja ela conseguiu, através desses dogmas cristãos, sustentar a sociedade estamentada, e fazer com que as pessoas não se revoltassem, porque elas trabalhavam muito e não tinham nada, e o rei não trabalhava praticamente nada, os padres, os nobres ficavam dia de flores, digamos assim, e a riqueza toda produzida ia para eles. Porque se existe hierarquia no céu, já que tem Deus, arcanjos, anjos, almas, é lógico que tem que haver uma hierarquia na terra. Então você nasceu pobre porque Deus quis, porque você tem que se redimir dos seus pecados assim. Então durante séculos e séculos foi possível sustentar essa hierarquia. Até que surgiu a burguesia, lá na Idade Moderna, né, que a gente vai conversar sobre isso, e a burguesia ela queria esse alpinismo social e achava revoltante tudo isso. E a burguesia queria conseguir ser rica, né, o grande monte da burguesia é isso. E aí que vieram as revoluções, principalmente a Revolução Francesa, que aí é onde a gente inicia a Idade Moderna. Mas olha quantos séculos foi sustentado isso. Agora, a gente consegue pensar, através disso, uma justificativa por qual motivo as pessoas não se revoltavam tanto contra os reis, a igreja, os nobres, essa hierarquia, né? Elas achavam que tinham nascido assim porque Deus queria mesmo. Mas o que é que hoje em dia sustenta? Porque hoje em dia, se você pensar, acontece a mesma coisa. Os donos dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, sustentam uma série de regalias de privilégio que a maioria da população não tem. Então, enquanto a população está passando fome, a gente vê o presidente da República gastando do erário público mais de 2 milhões de reais para poder tirar um mês de férias. Enquanto a Angela Merkel, que é presidente da Alemanha desde que o mundo é mundo, faz muito tempo, acho que faz uns 13 anos, ela tirou umas férias, e quando ela tirou férias, aí o marido dela teve que pagar a passagem dele, pagar a passagem dele para ir de econômica. Então ela foi, que ela tinha direito a tirar essas férias, mas o marido vai de econômica. Aqui, bota irmão, pai, sobrinho, amigo, namorado, não sei o que, tudo nos aviões da FAB, vai indo. Então o que justifica essa nossa alienação? O que justifica a maior parte da população produzir e ser pobre, enquanto a maioria enquanto os donos de poderes têm 60 dias de férias, por exemplo? Ou os donos de poderes, como executivo, como judiciário e legislativo, tem um recesso legislativo, que são quase 60 dias, tem o judiciário, que os juízes têm direito, juízes promotores têm direito a 60 dias de férias. O que justifica? O que justifica o Congresso Nacional, o Brasil passando fome, e eles aumentando a possibilidade deles ressarcirem despesas com a saúde, mesmo tendo hospitais, clínicas à disposição deles, de 80 mil reais para 130 mil reais. Eles podem gastar o que quiser, e aí eles vão ser ressarcidos pelo erário público. O que justifica? Então, turma, a gente conversa o que justificou, né, a alienação mental na Idade Média. Mas e hoje? Será que a gente não está alienado, não? E essas questões, pessoal, não significa que eu estou certo, não. Eu posso estar totalmente errado. Tudo que eu estou falando aqui pode ser besteira, não pode ser assim, não. Assim, pode ser que não seja assim, do jeito que eu estou falando. Pode ser que eu estou exagerando, qualquer coisa. Mas eu deixo essas questões só para a gente pensar, porque a função da filosofia é a gente pensar, né? É a gente refletir. Então, se a gente olha para a Idade Média e vê uma população totalmente alienada e consegue entender o porquê, vamos refletir se a nossa população é hoje alienada ou não, e em ela sendo alienada, por que ela é alienada? Entendeu? Então, assim, é só para a gente conversar. Deixa eu ver se vocês falaram, prof,
Desculpa a pergunta. Breno, não tem desculpa de pergunta, não. Pode perguntar o tanto que quiser, pelo amor de Deus. A pergunta, mas o celibato surge com alguns filósofos que trabalhamos? Cara, o celibato surge exatamente por conta da história do pecado. É muito aula passada. Eu lembro que tu estava aqui, terça-feira. Lembra que a gente falou do celibato na aula passada? Que a gente falou da renúncia, do voto de pobreza, do celibato. Desculpa. Lembra? Desculpa, professor. Não, é porque eu me lembro de algum professor meu, desculpa não lembrar o nome ou a matéria, Tranquilo. Ele tratou do celibato como se fosse uma, digamos assim, uma estratégia, entre aspas, que as tantas terras que a igreja possuía não passasse de pai para filho. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, se houver alguma correlação. Pronto, ô Breno, vejo sim. Inclusive, o meu professor de história ensinou dessa forma, que a maior razão do celibato é para os padres não casarem, porque se os padres casarem com mulheres, e mulheres não podem ser padres, as mulheres vão pleitear a parte dos bens dos padres. E os padres, eles têm que fazer o voto de pobreza, o voto de celibato, exatamente para que os bens da igreja não corram risco de ir para essas mulheres que venham a casar com os homens e venham pleitear, por exemplo, na justiça, parte do dinheiro da Igreja Católica. Então, o meu professor de História também falou isso. Só que, assim, eu acho que a gente precisava de um estudo mais aprofundado para não ser leviano nessas considerações. Até porque, quando o cristianismo surgiu e foram colocados esses dogmas, a gente viu que, na época de Santo Agostinho, a igreja não tinha esse poder todo ainda, não. A igreja não tinha essa riqueza toda ainda, não. E o celibato surgiu daqui. A justificativa para o celibato é exatamente negar os desejos da carne, e são os desejos da carne que nos aproximam do pecado e nos afastam de Deus. Então essa é a justificativa. Agora, se for o celibato para evitar que alguém alcance o patrimônio da igreja, se tinha por trás essa motivação, que é como alguns professores falam, o meu falou, pelo que eu estou vendo o seu falou, aí eu acho que precisa de um estudo mais aprofundado, entendeu, ô Breno? Eu acho que é muito nesse sentido. O sentido do celibato é se afastar do pecado. O sentido do voto da pobreza é se afastar dos pecados, porque querer ter riqueza e querer satisfazer os desejos da carne é se aproximar do mal, aproximar do pecado. E a gente deve pelo livre-arbítrio isso. Esse é a justificativa. Agora, se por trás teve isso, aí a gente precisava estudar um pouco mais. A Leonardo tá falando, ó, o celibato já tem na Bíblia, era o celibatário. Beleza, Leonardo, mas Novo Testamento ou Antigo? Porque boa parte do Novo foi escrita aqui na patrística, entendeu? Aí acho muito materialista essa visão, pois é, Leonardo, acho que a gente precisa estudar um pouco mais para ver se a gente não está sendo leviano em falar isso, né? Ó, Ricardo, chega a dar raiva a alienação de boa parte do povo, e não só do governo atual, mas a alienação, com certeza, das maiores figuras políticas atuais. É verdade. Show, show, show. Então, bora continuar. Aí, Tomé, esses são os principais temas da escolástica, e a escolástica, ela trouxe algo que ela influencia a vida de vocês, e minha, e de todo mundo até hoje, que é a tal da disputa e autoridade. O que é isso? Nessa época, como vocês estão vendo, os padres, eles realmente tiveram uma preocupação muito grande com a educação. Eles construíram escolas, construíram igrejas, construíram não só igrejas, mas escolas, universidades. E se tem universidade, a gente tem a ciência, né? Tanto é que dentro das próprias escolas já era ensinada a filosofia. E aí, como nessa época a doutrina cristã ela tinha muita força, qualquer coisa da ciência ela tinha que ser fundamentada na Bíblia. Até foi um dos motivos, e a gente já conversou sobre isso, pelos quais os renascentistas esculhambaram a Idade Média. Porque disseram que toda a ciência estava subordinada à Bíblia. E por que que era isso? Porque realmente, se você queria defender alguma descoberta lá, se você queria defender, por exemplo, o heliocentrismo, ou queria defender que a Terra é redonda, você tinha que, se você quisesse defender qualquer coisa, qualquer descoberta científica, você tinha que ter como base algumas autoridades. E quem eram essas autoridades? Era a Bíblia, Aristóteles, Platão e padres da igreja. Então, toda e qualquer descoberta, se eu quisesse falar em público, eu ia, e aí ia haver a disputa. Eu ia me reunir com demais professores, e eu ia fundamentar, com base na Bíblia, Aristóteles, Platão e outros padres, que aquela minha descoberta tinha razão.
Esses padres ou esses outros professores iam contra-argumentar com base nessa mesma autoridade. E quem vencia a discussão, ou seja, meu argumento do heliocentrismo, por exemplo, ele era refutado ou ele era aceito, se ele tivesse mais ou menos compatibilidade com essas autoridades. Ou seja, era o princípio da autoridade. As ideias que valiam eram as ideias que estavam de acordo com essas autoridades. Bíblia, Aristóteles, Platão, padres da igreja. Se a sua descoberta estava contrária a essas autoridades, ela era refutada. Daí porque tinha que se sustentar nessa época que existia o geocentrismo, que tudo virava em torno da Terra, porque assim a interpretação que era mais aceita da Bíblia. Por isso que tinha que sustentar o terraplanismo. Por quê? Porque falar que a Terra é redonda ia contra as questões da Bíblia. Existe exatamente aqui. E, professor, o que tem a ver comigo hoje? Tem a ver que você está na universidade e todos vocês, para se formarem, assim como eu, para me formar, vocês vão precisar escrever um trabalho científico. Nesse trabalho científico, você vai escrever e depois vai enviar para 3 professores e esses 3 professores vão assistir à tua defesa. Aí vai ter a defesa da sua monografia. Você vai defender um ponto, uma tese, você vai defender um ponto de vista sobre o direito e esses 3 professores vão te analisar. Vão analisar o seu trabalho para saber se tem ou não fundamento jurídico. É um momento que os alunos temem muito, mas é um momento muito especial. Os professores são muito tranquilos, geralmente. Os professores ajudam muito o aluno, na verdade. Nessa época que era mais hard a discussão, era mais pauleira, no sentido de que, não, você está errado porque na Bíblia diz isso, aquilo, outro, porque Aristóteles diz isso, aquilo, outro. Não, é você que está errado porque o excerto diz isso, aquilo, outro. Hoje em dia, a monografia, a apresentação é muito mais tranquila, mas vem daqui, vem da Idade Média. Ou seja, algo que afeta a gente diretamente, essa tal de disputa e autoridade. Por isso que diz assim, ó, outra característica marcante da escolástica foi o método por ela inventado para expor as ideias filosóficas, as ideias científicas, conhecido como disputa. Você apresentava a sua tese, qualquer tese que você queria, e essa tese seria refutada ou defendida de acordo com as autoridades, com argumentos tirados da Bíblia, de Aristóteles, de Platão e de outros padres da igreja. Assim, uma ideia é considerada uma tese verdadeira ou falsa dependendo da força e da qualidade dos argumentos encontrados. Por causa desse método, teses, refutações, defesas, respostas. Costumava-se dizer que na Idade Média o pensamento estava subordinado ao princípio da autoridade. Por isso que se diz tanto que nessa época da Idade Média, tudo tinha que estar de acordo com a Bíblia. Porque o que não estivesse de acordo com a Bíblia era refutado. É exatamente esse método de disputa que existe até hoje, né? Então a ideia era considerada verdadeira se fosse baseada nos argumentos de autoridades reconhecidas. E quem eram as autoridades reconhecidas? A Bíblia, Platão, Aristóteles, um papa, um santo, ou o que quer. Diz diretamente respeito a gente. Deixa eu só ver aqui. Professor, a igreja proibia alguns livros. Isso tem a ver com os chamados evangelhos perdidos, os quais diziam coisas polêmicas, ou é viagem minha? Não acho que seja viagem sua, não, Ricardo. Tem livros que os próprios padres escreveram e que eram os livros proibidos, que não podiam ter acesso, e tem livros que foram escritos fora da igreja e que a igreja não deixava ninguém ler. Até ela queimava esses livros. Não acho que seja viagem de jeito nenhum, Ricardo. Realmente existia essa proibição quando aquela ideia poderia ser uma ameaça a esse poder que a igreja tanto exercia, né? E quando você tem poder, eu acho que ninguém quer perder poder. Então a igreja fazia tudo para conseguir sustentar esse poder dela, né? Entre elas, proibir esses livros, nem que sejam escritos dentro da própria igreja, mas livros que pudessem questionar todo o modelo cristão até então ensinado. O exemplo mais emblemático é esse, que eles ensinavam o terraplanismo, ensinavam também o geocentrismo, e eles não aceitavam o heliocentrismo, que é o que é, de fato, e não aceitavam o geocentrismo, ou não aceitavam que a Terra era redonda. Aceitavam o geocentrismo, que tudo gira em torno da Terra, inclusive o Sol, e aceitavam também o terraplanismo. Por quê? Porque era assim a interpretação mais válida frente à igreja. Qualquer texto que fosse contra o que está na Bíblia, por exemplo, ameaçava a autoridade da Bíblia, e eles meio que proibiam. Pois, Ricardo, muito bom aí suas considerações. Minha viagem de jeito nenhum. Beleza. Aí, pessoal, esse foi Tomás de Aquino.
Para vocês terem noção da importância de Tomás de Aquino, eu vou mostrar um livro aqui para vocês. Oh, tirei, ó. Eu vou mostrar uma imagem para vocês de Tomás de Aquino, galera, um quadro, como para vocês verem como ele tinha força, né, dentro da igreja. Como é que a igreja o via. Esse é um dos quadros mais conhecidos que retrata Tomás de Aquino, tá? Tomara que deve ter dando para vocês verem. Aí tá ele bem no centro, né, numa proporção bem maior do que os demais. E quem tá do lado dele, prestando atenção dele, nada mais, nada menos que é Platão, aqui de vermelho, e Aristóteles. Ou seja, Platão e Aristóteles fazendo referência a Santo Agostinho, a São Tomás de Aquino. Em outras palavras, é a fé como centro e a razão ao lado, ó. E a razão se subordina ao quê? À fé. Ele está com o livro dele sagrado, né? Ele reluz a súmula teológica aqui, e ele está acima, ó, ele está pisando em uma outra pessoa, que aqui são filósofos que acham que a razão vale mais que a fé. Aqui são os pagãos, aqui são todas as pessoas que vão contra o cristianismo. Então, olha a autoridade que ele tinha, pessoal. Ele está até aqui, ó, com uma áurea de santo. Então, só para você ver a força que ele tem e teve até hoje na igreja, né? Esse é o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele cristianizou as ideias de Aristóteles, assim como São Agostinho cristianizou as ideias de Platão. Ele divergia um pouco de Aristóteles, porque não é fácil você cristianizar Aristóteles. Aristóteles é muito racional para você racionalizá-lo. E aí, para São Tomás de Aquino, Deus é o objetivo ou o fim supremo dessa vida. Então, aquela coisa que a gente já conversou do cristianismo. O que a gente está fazendo aqui? Nossa alma está utilizando o nosso corpo para se aproximar de Deus. Então, o objetivo dessa vida da gente é se aproximar de Deus. Porque ao se aproximar de Deus, ao passar essa vida próxima de Deus, quando a gente morrer, a gente vai para o paraíso, que é onde a gente vai achar a felicidade eterna. Só que para Aristóteles, a finalidade dessa vida não é você se aproximar de Deus, é você buscar a felicidade. Então, para Aristóteles, ele quer buscar a felicidade como fim último. Já para São Tomás de Aquino, você deve buscar primeiro a Deus para assim chegar à sua felicidade. Então, a felicidade, ela não é o fim último, é uma consequência de você buscar a Deus. Agora, ele se aproxima muito de Aristóteles, em especial a contemplação. A gente falou que Aristóteles, ele gostava muito de biologia, ele contemplava muito, observava muito, ficava no jardim lá do palácio, contemplando as coisas. E assim como Aristóteles dizia que a forma de você conhecer tudo é contemplando, é observando, Tomás de Aquino falava que a contemplação também te ajuda a entender os dogmas cristãos, inclusive entender que Deus existe, como a gente vai já ver. Então, para que o ser humano possa alcançar o fim supremo, que é Deus, e, consequentemente, ser feliz, são necessárias não só as virtudes intelectuais, morais e cardeais. Que virtudes são essas? São as virtudes capitais, é o contrário dos pecados capitais. Então, para a gente alcançar a Deus, é necessário, e ser feliz, é necessário ter prudência, justiça, fortaleza, temperança. E é necessário também ter virtudes teológicas, como fé, esperança e caridade. Então, essas são as 7 virtudes capitais, que são contrárias aos pecados capitais. Ou, em outras palavras, é necessária a graça divina, ao qual o ser humano deve corresponder com o reto uso do livre-arbítrio, que também é um dom de Deus, e sua boa vontade. Então, a gente precisa da graça divina, ou seja, é ser contra esses 7 pecados capitais, indo ao encontro das 7 virtudes capitais, para poder chegar a Deus. E a gente faz isso com base no livre-arbítrio. Isso aqui é muito do que a gente conversou na aula passada, da doutrina cristã. E aí, um dos livros mais conhecidos dele, você pode baixar aí, eu sugiro que você baixe agora, dê uma olhada como é a Súmula Teológica. A Súmula Teológica ela foi conhecida como Tomás de Aquino, né, como conselheiro dos conselheiros, porque os conselheiros do rei, para dar conselhos aos reis, eles consultavam a Súmula Teológica. Se a Súmula Teológica é um compêndio escrito por Tomás de Aquino, e se os conselheiros usavam a Súmula para dar conselho, significa que Tomás de Aquino é o conselheiro dos conselheiros. A Súmula Teológica é o conselheiro dos conselheiros. E é muito interessante a Súmula Teológica. Não é muito fácil de ler, mas é muito, muito, muito interessante.
E aqui eu trago um excerto dela para a gente discutir que para Tomás de Aquino tem coisas que a razão humana, tem coisas de Deus que a razão humana não é capaz de entender. Então essas coisas você precisa ter fé e saber que você é limitado enquanto ser humano para entender. Mas tem coisas que a razão humana é sim capaz de entender. E essas coisas que a razão humana é sim capaz de entender, a fé, a razão pode ajudar aqui, ou a fé pode ajudar a razão a entender. Então ela diz assim, ó, com efeito, existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente as capacidades da razão humana. Ou seja, tem coisas a respeito de Deus que a gente não consegue entender com a razão humana, porque nós somos limitados. Uma delas é, por exemplo, que Deus é trino e uno, que Deus é 3 e 1, que Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Não dá para o ser humano entender. Ao contrário, existem verdades sobre Deus que podem ser atingidas pela razão. Por exemplo, que Deus existe e que há um só Deus. Essas últimas verdades, que Deus existe e que há um só Deus, o monoteísmo, os próprios filósofos já provaram por via demonstrativas, guiados pelo que era pelo lume da razão natural. Então ele está falando assim que tem coisas de Deus que já estão aprovadas pelos filósofos antigos, como os corpos aristotélicos. Aristóteles, por exemplo, já provou que Deus existe, ele só não percebeu isso. E aí o Tomás de Aquino vem cá, escrito de Aristóteles, eu vou mostrar para você como dá para... Como você, Aristóteles, já provou que Deus existe. E aí, para provar que Deus existe, ele traz algumas causas. Algumas causas que Deus... alguns movimentos, alguns fatos que ele vai dizer que Deus existe. Então, como é que na visão de Santo Agostinho, a gente pode dizer que Deus existe? Primeiro, ele traz o argumento do movimento. Ele diz que nada se move sozinho. Que tudo, para iniciar a mover, precisou de um movimento inicial. Então, que tudo estava parado, mas que alguém precisou mover pela primeira vez. Então, a Terra roda entre si, os astros rodam, o Sol, a Lua, tudo está em movimento. Mas nada consegue mover, se automover. Precisou, os corpos celestes, por exemplo, precisaram, como a Lua, como o Sol, precisaram do movimento inicial para poder elas se moverem. Esse movimento inicial foi dado por um ser superior, que é nada mais, nada menos quem a gente chama de Deus. Então é o argumento do primeiro movimento. É como, por exemplo, aqueles artefatos que tem várias bilinhas assim, e aí você pega, aí tá tudo paradinho, as bilas, aí você pega a primeira bila e aí solta. Quando você solta, a outra vai e faz assim, e dependendo da qualidade, ela passa eternamente fazendo esse movimento, né? Esse movimento pendular. Eternamente. Então, esse movimento pendular começou sozinho? Não, começou com você pegando a primeira e soltando. Então, para ele, nada, esses seres inanimados, eles não conseguem se mover sozinhos. Eles estão se movendo sozinhos porque alguém startou. Quem foi que startou? Foi um ser superior que a gente chama de Deus. Deu para entender, turma, até aí? Deixa eu ver se você escreveu alguma coisa. Maria Eduarda, professor, o senhor pode repetir o que é Suma Teológica? Sim, a Suma Teológica é os conselheiros dos reis, que na maioria das vezes eram padres, para eles aconselharem os reis, eles iam para a Suma Teológica. Então, se os conselheiros dos reis, eles consultavam a Suma Teológica para dar um conselho, significa que a Suma Teológica é o conselheiro dos conselheiros. Tranquilo? A Leonardo explicou, foi? É um livrão de teologia, show, que fala sobre tudo, ética, política, filosofia e tal. Aí você, pronto, pegava o livro. Perfeito, valeu, Leonardo, obrigado. Pensei que era um dúvida, por isso que eu nem li. Perfeito. Por isso que eu nem li antes de responder a Maria Eduarda. Beleza. Vamos continuar, turma. Aí o movimento da causalidade. O movimento da causalidade, pessoal, é muito parecido com o movimento da causalidade. O argumento da causalidade. O argumento da causalidade é muito parecido com o argumento do movimento. No argumento do movimento, tem que ter o movimento primeiro, né? No argumento da causalidade, ele começa a perceber que tudo na vida é causa e efeito. Você é efeito do amor entre seus pais. Seus pais são efeito dos amores entre seus avós. Seus avós, e assim vai. Então, na vida, tudo é causa e efeito. Tudo é causa e efeito. Beleza, mas se a gente for regredindo, vai ter que ter uma primeira causa.
para surgir o primeiro efeito. E aí tem uma nova causa, e aí esse efeito é uma causa de um outro efeito. Aí esse efeito é uma causa. Então, se tudo na vida é causa e efeito, tem que ter começado em algum lugar. Quem foi que causou o primeiro efeito para esse primeiro efeito ser a causa de algo e esse algo ser a causa de outro algo, ou ser o efeito de outro algo, e assim ter esse mundo? Foi alguém que tem uma existência superior, divina, a qual nós chamamos de Deus. Então, o argumento do movimento e o argumento da causalidade. Tem que ter alguém que é a primeira causa de tudo. Tem que ter alguém que fez o primeiro movimento de tudo. Esse alguém é Deus. Próximo é o argumento cosmológico. Ele diz assim, observe o mundo, contemple o mundo. Perceba que as plantas são verdes, em sua maioria. Perceba que o céu é azul. Perceba que as nuvens são brancas. Perceba que você tem cabeça, braço, joelho, pé, ombro, joelho, pé. Enfim. Perceba que as coisas são dessa forma. As coisas são dessa forma, mas elas poderiam ser diferentes. Então as coisas só podem ser dessa forma porque alguém quis, e esse alguém é Deus. Então foi Deus que quis que as plantas fossem verdes em sua maioria, mas ele podia querer que fosse roxo, mas ele optou por verde. Foi Deus que quis que o céu fosse azul, ele podia ser laranja, mas ele optou por ser azul. Foi Deus que optou por você ter 2 braços, 2 pernas e uma cabeça, mas você podia ter 2 cabeças, 3. Então, alguém criou o mundo dessa forma. Quem é esse alguém? É quem a gente chama de Deus. Graus existentes. Esse argumento dos graus existentes, ele vai dizer que, se você parar para pensar, a gente sempre está comparando tudo. Então, a mãe do Henry sabia dos maltratos do filho e não fez nada. Isso é bom ou é ruim? Ah, isso é ruim. Ah, alguém conseguiu angariar doações e doou para uma entidade beneficente. Isso é bom ou ruim? Ah, isso é bom. Alguém é bonito. Alguém é feio ou bonito? Ah, é bonito. Alguém é feio ou bonito? Ah, alguém é feio. Toda hora a gente está comparando tudo, mas a gente nunca parou para pensar, a gente está comparando com o quê? Então, tudo na vida a gente compara. E a gente compara com alguém que é um ser superior, que é divino, que é Deus. Então, Deus existe. De maneira que eu comparo o fato de a mãe do Henry não ter salvado o filho dela, digamos assim, ter sido omissa, como algo ruim, eu estou comparando com algo ruim frente a quem? A Deus. Eu estou vendo alguém bonito, mas alguém bonito frente a quem? Frente a Deus. Então, tudo tem um grau de comparação, e esse grau de comparação é Deus. E, finalmente, o último argumento que ele utiliza, que é o argumento teológico ou teleológico, ele diz que, se você parar para pensar, tudo na vida tem uma finalidade. Até a gente que não sabe qual é a nossa finalidade, muitas vezes, na Terra, por que você existe, você está nos planos de Deus. Então, todo mundo tem uma finalidade, todo mundo tem algo para fazer aqui nessa vida. Então, o passarinho, ele tem a finalidade de perpetuar a espécie dele. Pelo menos a nossa última finalidade, frente à fé cristã, é perpetuar a nossa espécie, né? É algo que é inato da gente, está dentro. Então, quem foi que colocou essa finalidade das coisas no mundo, de você, a finalidade do sol, a finalidade da lua, a finalidade do ser humano, do passarinho, das plantas? A finalidade só pode ser sido colocada por alguém. Esse alguém é alguém maior, a qual a gente chama de Deus. E com isso, com esses argumentos, ele diz que, se você pensar racionalmente, que é possível provar que Deus existe. Agora, você entendeu que Deus existe? Se você entendeu que Deus existe, passa a ter fé em Deus. Por isso que ele fala, entender para crer. Entenda que Deus existe, que você vai crer. Entender para ter fé. Deu para entender, turma? Tranquilo, turma? Alguma dúvida aí? Eu posso seguir. Me ajudem aí. Tá já acabando, tá? Só que aí antes não saiam, porque eu quero conversar umas coisas com vocês. Acho que entenderam, né? Ninguém me deu feedback nenhum. O povo tá tudo comendo sanduíche. Tranquilo, prof. Valeu, Luiz, e valeu, Igor, e valeu, Yasmin. Obrigado. Beleza. Turma, aí agora a gente resolve só 2 questõezinhas, bem tranquilo. Essa primeira vai dizer assim, ó. Na medida em que o cristianismo se consolidava, a partir do século II, vários pensadores convertidos à nova fé, à fé cristã, e aproveitando-se de elementos da filosofia greco-romana, que eles conheciam bem, começaram a elaborar textos sobre a fé e as revelações cristãs,
tentando uma síntese de elementos da filosofia grega, ou utilizando as técnicas e conceitos da filosofia grega para melhor expor as verdades do cristianismo. Ou seja, muitos dos dogmas cristãos foram escritos aqui com base nas ideias dos filósofos gregos romanos. Esses pensadores ficaram conhecidos como padres da igreja, pai da igreja, dos quais o mais importante a escrever na língua latina foi Santo Agostinho. Esse período ficou conhecido como patrística. Quem é que tem dúvida, né? Patrística. Patrística é aqui. Aí a próxima. A próxima é um trecho do livro de Humberto Eco, do Elogio de São Tomás de Aquino, é muito legal esse livro. E ele diz assim, ó, fique claro que Tomás não aristoteliza o cristianismo, é o contrário. Ele cristianiza as ideias de Aristóteles. Ele não cristianiza o aristotelismo, mas cristianiza Aristóteles. Fique claro que o Tomás de Aquino nunca pensou que, com a razão, se pudesse entender tudo. Nunca. Ele sabia, Tomás de Aquino, que com a razão a gente não conseguiria entender algumas coisas de Deus, como, por exemplo, a Santíssima Trindade. Não. Tomás de Aquino continuou acreditando que tudo se compreende pela fé. Ele só quis dizer que a fé não estava em desacordo com a razão. E que, portanto, era possível dar-se o luxo de raciocinar saindo do universo de alucinação. É correto afirmar que, segundo esse texto, que Tomás de Aquino, com a ajuda da filosofia de Aristóteles, conseguiu uma prova científica para as certezas da fé? Não, pessoal, não tem prova científica para as certezas da fé, não. Tem ele dizendo que, com razão, dá para a gente entender algumas coisas da fé, mas nem tudo. E também o fato de você utilizar a razão, isso não necessariamente é a ciência. B. Tomás de Aquino se empenha em mostrar os erros da filosofia de Aristóteles para mostrar que esta filosofia é incompatível com a doutrina cristã. Pelo contrário, o que ele está fazendo é pegar as ideias de Aristóteles e mostrar que as ideias de Aristóteles são compatíveis com a fé cristã. Está errado. C. O estudo da filosofia de Aristóteles levou Tomás de Aquino a rejeitar as verdades da fé cristã que não fossem compatíveis com a razão natural. Pelo contrário, ele diz, mesmo que eu não consiga entender com razão, eu ainda continuo acreditando nesse dogma cristão, porque esse dogma cristão, eu tenho que entender que eu tenho que ter fé. Então, a fé, nem tudo do cristianismo eu vou conseguir entender pela razão. Então, eu tenho fé nela, tenho fé que acredito que existe. Não está errado também. E D, a atitude de Tomás de Aquino diante da filosofia de Aristóteles é de conciliação desta filosofia com as certezas da fé cristã. Então, é conciliar as hipóteses as ideias, né, de Aristóteles com a fé cristã. Perfeito, perfeito, perfeito. E com isso a gente termina a unidade 3. Graças a Deus. Agora é tudo mais rápido, como eu já falei. Ó, Luiz Filho, D, todo mundo acertou aí, show. Já que ele fala a conciliação das ideias. Perfeito, é a D, turma, vocês acertaram. Turma, deixa eu conversar uma coisa com vocês, não saiam agora, não. É rapidinho. É assim. Na aula passada, eu tinha pedido para vocês para a gente tirar para a prova do dia 11 e para o dia 4. Exatamente porque, se a prova do dia 11 for para o dia 4, eu consigo ter mais tempo de falar da filosofia contemporânea. Porque para a filosofia contemporânea, a gente vai só entender o contexto. A gente não vai entrar, a gente não é obrigado a entrar em nenhum filósofo aqui. Eu entro porque, enfim, eu gosto que vocês entendam que é os principais. Mas na filosofia contemporânea, a gente fala mais de Hannah Arendt, mas tem tanta gente legal para falar, tem Nietzsche para falar, tem o próprio Dostoiévski, tem a Malala, que não é filósofa, mas que eu trago para a filosofia. Tem também Michael Sandel, tem muita gente boa para falar. E uma coisa que eu sempre comento aqui com meus monitores é que eu realmente queria conseguir chegar na filosofia contemporânea e na moderna também, com mais tempo, porque tem muita produção aqui. Já que na antiga e na medieval, não tinha impressora, não tinha como o conhecimento ser tão difundido como hoje em dia tem, né? E aí, eu queria ter antecipado por conta disso. Mas, alguns alunos, e eu não deixo de achar que eles têm razão, é minoria, tá? É um aluno, às vezes dois no máximo, dizendo que se programaram para fazer prova dia 11, porque na próxima semana tem muita prova, e como já estava marcada para o dia 11, eles querem fazer prova dia 11. E aí, se eles querem fazer prova dia 11, eu não posso dar aula e deixar eles fazerem prova. Porque aí... Professor, desculpa, é dia 6 e dia 11. Dia Não, 11 é a segunda... Ah, certo.
O que eu tô falando, Bianca, é que eu tava querendo tirar a prova do dia 11 e botar no dia 4, que toda a turma concordou na aula passada. Só que alguns alunos reclamaram porque não teria mais prova dia 11. De maneira que eu vou manter as provas na data original mesmo, tá? Eu vou manter a prova dia 6, primeira chamada, 11 questões, unidade 1, 2, 3, o dia que eu tinha combinado com vocês. Dia 6, primeira chamada, 11 questões, um ponto extra. Dia 11, segunda chamada, 10 questões, não tem ponto extra. Em ambas cai unidade 1, 2 e 3. Aí na próxima aula eu ia começar a filosofia moderna, mas não tem sentido eu começar a filosofia moderna, porque a gente vai começar a filosofia moderna e só volta a falar de filosofia moderna dia 18. Então não tem sentido. De maneira que eu não vou começar a filosofia moderna. Aí o que a gente vai fazer na próxima aula? Venham para cá que eu vou fazer uma atividade, onde vai ser uma atividade que vai valer de revisão para a V2. E aí então na próxima aula eu não adianto conteúdo, a gente faz uma atividade para revisar, para poder vocês entenderem melhor o conteúdo, e aí vocês fazem a V2, primeira chamada, segunda chamada, dia 13 eu entrego as provas, a Bianca que vai corrigir com vocês, eu vou estar aqui, e aí dia 18 eu inicio filosofia moderna. Beleza, turma? Então prova do jeito que está no plano de ensino, 6 e 11. Obrigado mesmo de verdade por vocês terem topado mudar para o dia 4, do dia 11 para o dia 4, mas aí paciência, alguns alunos não gostaram, então paciência. Beleza, beleza, beleza? Pois muito obrigado por tudo, fico por aqui. Bom final de semana, curtam, se divirtam, mas não deixem de estudar, por favor. E a gente se vê, turma, a gente se vê na terça que vem, tá bom?